Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em um universo de textos que não apenas moldou religiões, mas civilizações inteiras, o Antigo Testamento. Muitas vezes a gente pensa nele como um único e grande livro, mas a realidade é muito mais fascinante. Como é que essa verdadeira biblioteca sagrada foi construída? Quem foram os seus arquitetos, as mentes por trás desses escritos milenares? Nesta nossa análise aprofundada, vamos desvendar a estrutura surpreendente e a complexa questão da autoria desses textos. É um conhecimento fundamental, uma base sólida, seja para quem estuda teologia, história, literatura ou simplesmente busca um entendimento mais profundo de uma das obras mais influentes da humanidade. Então, vamos começar essa exploração. Para começar, vamos fixar um número na cabeça: 39. Esse é o total de livros que compõem o cânon protestante do Antigo Testamento. E o primeiro passo, o mais importante de todos, é abandonar de vez a ideia de que estamos falando de um livro só. É muito mais produtivo e correto pensar no Antigo Testamento como uma antiga e vasta biblioteca. Uma coleção de escritos que abrange gêneros literários completamente diferentes. Ali dentro a gente encontra livros de lei, crônicas históricas detalhadas, poesia da mais alta qualidade e textos proféticos. Cada um desses 39 livros tem sua própria voz, seu contexto histórico específico e um propósito único. É essa diversidade que representa, ao mesmo tempo, a maior riqueza e o maior desafio para quem se dedica a estudá-lo. Agora, vamos adicionar uma nova camada de complexidade. Se temos 39 livros, quem os escreveu? As estimativas acadêmicas apontam para cerca de 35 autores diferentes. Parem para pensar na gama de perspectivas que isso representa. Temos desde um legislador e líder como Moisés, passando por um rei guerreiro e poeta como Davi, temos a sabedoria de um monarca como Salomão e temos as vozes contundentes de profetas como Isaías ou Jeremias, cada um falando em uma época e situação distintas. Essa multiplicidade de vozes, que a gente pode chamar de polifonia, é exatamente o que confere ao Antigo Testamento essa profundidade multifacetada e tão rica. E, finalmente, o tempo. O fator tempo é impressionante. Esses 39 livros, escritos por essas 35 vozes, não surgiram da noite para o dia. Eles foram compostos ao longo de um período de aproximadamente 1000 anos. Isso mesmo, um milênio. Essa linha do tempo cobre desde a era dos patriarcas, lá nos primórdios da história de Israel, até o período pós-exílio, quando a nação tentava se reerguer. Sinceramente, não existe outra obra na história da literatura mundial com essa característica. Uma narrativa que se pretende coesa, tecida por dezenas de gerações ao longo de 1000 anos. E isso, claro, levanta questões profundas sobre inspiração, transmissão e unidade, que tornam o seu estudo algo tão fascinante e, por vezes, desafiador. E para a gente entender melhor essa ideia de coleção, a própria palavra Bíblia nos dá uma pista valiosa. Ela vem do termo grego biblos. E o interessante é que, originalmente, biblos não se referia a um livro encadernado com capa e páginas como a gente conhece hoje. A palavra se referia aos rolos de papiro, que era o material de escrita da época. Portanto, a etimologia da palavra já carrega em si a ideia de uma coleção de rolos, uma pluralidade. Isso só reforça a nossa imagem inicial. Não estamos lidando com um único volume, mas sim com uma biblioteca, uma coleção de escritos sagrados reunidos ao longo do tempo. Bom, para organizar a nossa análise e garantir que a gente explore cada ponto de forma clara, nós vamos seguir um roteiro com 6 etapas. A gente começa com uma visão geral da escala e magnitude do Antigo Testamento, depois vamos analisar a sua arquitetura, como esses livros estão organizados. Em seguida, mergulhamos no contexto histórico e linguístico. A partir daí, nosso foco se afunila para o Pentateuco, o núcleo da obra, e finalmente vamos entrar de cabeça no debate sobre a sua autoria, examinando as diferentes visões e as evidências de perto. Vamos lá? Então, vamos iniciar a nossa primeira sessão, visão geral e escala. Aqueles números que a gente viu, 39 livros, 35 autores, 1000 anos, já nos deram uma boa noção da complexidade do que temos em mãos. O ponto crucial aqui, o que precisa ficar bem claro, é internalizar de vez o conceito do Antigo Testamento como uma biblioteca. Por que isso é tão importante? Porque abordar essa coleção dessa forma nos permite desde o início reconhecer e respeitar seus múltiplos gêneros literários, seus diversos autores e as diferentes épocas em que foram escritos. Só a partir desse reconhecimento é que a gente pode começar a apreciar a incrível unidade que, de alguma forma, conecta todos esses textos.
E essa ideia nos leva à principal conclusão desta primeira sessão. Apesar dessa imensa, quase caótica diversidade de vozes, estilos e épocas, a perspectiva teológica que une esses livros sustenta uma unidade narrativa surpreendente. A metáfora de uma tapeçaria é talvez a mais perfeita que podemos usar. Imaginem cada autor, cada livro, como um fio de cor e textura diferentes. Alguns são ásperos, outros macios, alguns são de cores vibrantes, outros mais sóbrios. Quando esses fios são entrelaçados com maestria ao longo de 1000 anos, eles formam uma imagem única e coerente. A história da aliança de Deus com a humanidade, desde a criação até a promessa de redenção. Certo? Agora que a gente já entendeu a escala monumental dessa obra, vamos para a segunda seção, a arquitetura canônica. Se o Antigo Testamento é de fato uma biblioteca, como é que as suas estantes estão organizadas? É muito importante entender que a ordem dos livros que temos hoje na maioria das Bíblias não é aleatória, mas também não é estritamente cronológica. Ela segue uma lógica temática, uma estrutura pensada que nos ajuda a navegar por esse vasto acervo de conhecimento e fé. Entender essa organização é como receber o mapa da biblioteca antes de começar a explorá-la. A biblioteca do Antigo Testamento está organizada tradicionalmente em 5 grandes seções. A primeira e mais fundamental é a Lei, ou a Torá em hebraico, que compreende os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. É a fundação legal, histórica e teológica de Israel. Em seguida, vêm os livros históricos, de Josué a Ester, que narram a jornada da nação, suas conquistas, seus fracassos, seus reis e seu exílio. A terceira seção é a dos livros poéticos, ou de sabedoria, de Jó ao Cântico dos Cânticos. Aqui o tom muda e encontramos reflexões profundas sobre a dor, a alegria, a sabedoria e a adoração. Finalmente temos os profetas, que são divididos em 2 grupos apenas pelo tamanho de seus escritos. Os profetas maiores, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Ambos contêm mensagens divinas para a nação em momentos cruciais de sua história. Recapitulando então os pontos essenciais desta sessão. Primeiro, o Antigo Testamento não é um livro, é uma biblioteca. Segundo, sua estrutura é dividida em 5 seções temáticas e não cronológicas. Essas seções são a lei, a história, a poesia e os profetas, divididos em maiores e menores. E por fim, cada uma dessas seções tem um gênero literário e um propósito bem distintos. A gente pode pensar assim: a lei estabelece aliança, a história relata como Israel viveu ou não viveu essa aliança. A poesia reflete sobre a experiência humana diante de Deus e da aliança, e os profetas clamam por um retorno fiel a essa mesma aliança. Essa estrutura é o nosso mapa para navegar na grande narrativa divina. Ok, já entendemos a escala e a estrutura. Agora, na nossa terceira sessão, vamos avançar para o contexto histórico e linguístico. Existe uma regra de ouro na interpretação de qualquer texto antigo. Nenhum texto pode ser plenamente compreendido fora do seu mundo. Para ler o Antigo Testamento de forma responsável e acadêmica, a gente precisa mergulhar no ambiente em que ele nasceu. Isso significa entender as línguas originais em que foi escrito e ter uma noção da vasta linha do tempo que os seus relatos cobrem. Do ponto de vista linguístico, o Antigo Testamento foi escrito predominantemente em hebraico clássico, a língua do Antigo Israel. No entanto, e isso é muito interessante, existem exceções importantes. Porções de livros como Daniel, Esdras e um versículo em Jeremias foram escritas em aramaico. Por quê? Porque o aramaico era a língua franca do Antigo Oriente Próximo, a língua do comércio e da diplomacia dos grandes impérios como o babilônico e o persa. A presença do aramaico no texto bíblico é um registro histórico fascinante, pois reflete os períodos em que Israel esteve sob domínio estrangeiro ou em intenso diálogo com essas potências, mostrando como o texto sagrado está inserido e dialoga com seu contexto geopolítico. Agora, vamos olhar para a linha do tempo. É uma escala de tempo gigantesca. A narrativa bíblica começa com a criação, que as cronologias tradicionais situam por volta de 4.000 anos antes de Cristo, e passa por eventos fundacionais como o dilúvio. Mas a história do povo de Israel, especificamente, começa a tomar forma com o chamado do patriarca Abraão, por volta de 2.000 anos antes de Cristo. A partir daí, a narrativa segue até atingir um de seus picos, com o estabelecimento da monarquia e o reinado de Davi, cerca de 1.000 anos depois, em torno de 1.000 anos antes de Cristo. Ter esse esqueleto cronológico em mente nos ajuda a situar os eventos e a entender a vasta tapeçaria histórica contida nesta biblioteca. Em resumo, o que a gente precisa reter desta sessão é que o Antigo Testamento é um produto de seu tempo e de seu lugar, não caiu pronto do céu.
Linguisticamente, é uma obra primariamente hebraica, mas com inserções importantes em aramaico que contam uma história por si só. E, historicamente, sua narrativa se estende por milênios, desde as origens até a formação da nação. Ter consciência desse contexto é a chave para destravar o significado mais profundo de seus textos. Muito bem, agora vamos afunilar o nosso foco. Das 5 grandes seções da biblioteca, vamos nos concentrar naquela que é a mais fundamental de todas, o Pentateuco. Esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são a pedra angular, o alicerce sobre o qual toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento, foi construída. Eles contêm a história das origens do mundo e da humanidade, a formação do povo de Israel e, crucialmente, a entrega da lei. Sem uma compreensão sólida do Pentateuco, todo o resto da Escritura perde o seu fundamento. Como já vemos, a própria palavra Pentateuco já nos dá uma pista. É uma palavra de origem grega que significa literalmente 5 rolos ou 5 estojos, referindo-se aos estojos onde os rolos eram guardados. Na tradição judaica, esses mesmos 5 livros são chamados de Torá, uma palavra hebraica que é frequentemente traduzida como lei, mas que tem um sentido mais amplo, de instrução ou ensinamento. Ambos os nomes, Pentateuco e Torá, apontam para a mesma realidade, um conjunto coeso de 5 escritos que formam a unidade fundamental de instrução para o povo de Deus. Cada um desses 5 livros desempenha um papel específico e crucial na narrativa. Gênesis é o livro dos começos, das origens, não só do universo e da humanidade, mas especificamente da família de Abraão, que se tornaria Israel. Êxodo é a grande história da libertação da escravidão no Egito e do estabelecimento da aliança no Monte Sinai. Levítico pode parecer um livro de regras, mas é, na verdade, um manual detalhado sobre santidade, mostrando como um povo pecador poderia viver na presença de um Deus santo. Números, como o nome sugere, narra a organização do povo e sua difícil jornada de 40 anos pelo deserto. E, finalmente, Deuteronômio se apresenta como o discurso final de Moisés, uma poderosa reafirmação da lei para uma nova geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então, o ponto crucial a ser retido sobre o Pentateuco é que ele é a fundação. A história, a identidade nacional, a teologia e a ética de Israel estão todas profundamente enraizadas nestes 5 livros. Juntos, eles formam uma narrativa contínua e coesa que vai da criação do mundo até o momento em que Israel está às portas da Terra Prometida. E essa constatação nos leva diretamente a uma das questões mais debatidas e fascinantes na academia bíblica. Afinal, quem escreveu esta obra fundamental? E assim chegamos à nossa 5ª seção, talvez a mais complexa e controversa, o debate sobre a autoria do Pentateuco. É importante frisar que essa não é uma questão meramente acadêmica, uma curiosidade para especialistas. A resposta que se dá a essa pergunta tem implicações profundas para a forma como lemos e interpretamos esses textos, para sua autoridade, sua historicidade e sua mensagem teológica. E esta é a pergunta que move todo o debate. Como é que nós, hoje com mais de 3 milênios de distância, podemos sequer tentar determinar a autoria de textos tão antigos? Nós não temos os manuscritos originais assinados por Moisés ou por qualquer outra pessoa. O que nós temos são as evidências que estão dentro do próprio texto, as evidências internas e as evidências externas, como as tradições judaicas e cristãs posteriores. A erudição bíblica moderna funciona quase como uma ciência forense, analisando essas pistas textuais para propor teorias sobre a origem desses livros. O debate acadêmico sobre a autoria do Pentateuco pode ser, de forma simplificada, dividido em 2 grandes correntes. De um lado, temos a visão tradicional, defendida por judeus e cristãos por séculos, que atribui a autoria principal dos 5 livros a Moisés. Do outro lado, temos a visão crítica, que surgiu com o Iluminismo e cuja principal expressão é a chamada hipótese documental, ou simplesmente JEDP. Essa teoria propõe algo radicalmente diferente, que o Pentateuco não foi escrito por uma única pessoa, mas é o resultado da combinação de pelo menos 4 fontes ou documentos independentes que foram escritos e editados ao longo de muitos séculos. A hipótese documental é, em essência, um trabalho de detetive literário. A partir do século XVIII, estudiosos começaram a notar coisas curiosas no texto do Pentateuco. Histórias contadas 2 vezes, com detalhes diferentes, como as 2 narrativas da criação em Gênesis 1 e 2.
O uso de nomes diferentes para Deus em seções diferentes, às vezes YHW ou Javé, outras vezes Elohim, e estilos de escrita e vocabulários que pareciam variar muito. Eles teorizaram que essas inconsistências, na verdade, apontavam para a existência de 4 fontes principais, que foram apelidadas de J, E, D e P. A fonte J, javista, usaria o nome YHW para Deus. A fonte E, eloísta, usaria Elohim. A D viria do livro de Deuteronômio, com seu estilo característico. E a P, sacerdotal, do inglês priestly, teria foco em rituais, genealogias e leis de pureza. A teoria sugere que um editor final ou redator, séculos depois, teceu essas 4 fontes juntas para criar a obra que conhecemos hoje. Portanto, para resumir esta sessão que é tão crucial, o debate sobre quem escreveu o Pentateuco se divide basicamente em 2 grandes campos. De um lado, a visão tradicional e milenar da autoria mosaica. Do outro, a influente hipótese documental da alta crítica, que postula uma composição complexa a partir de 4 fontes distintas, a GEDP. Com essas 2 visões postas na mesa, vamos agora, na nossa última sessão, analisar os argumentos e as evidências textuais apresentadas em favor da visão tradicional. E chegamos à nossa última sessão de conteúdo. Aqui, vamos nos concentrar nos argumentos textuais que sustentam a visão tradicional da autoria mosaica. É importante fazer uma observação. Mesmo os defensores mais convictos dessa visão geralmente reconhecem a possibilidade de que pequenas edições ou atualizações posteriores tenham sido feitas no texto, como, por exemplo, a narrativa da morte do próprio Moisés no final de Deuteronômio. No entanto, o argumento central permanece. O corpo principal da obra, sua estrutura, suas leis e sua narrativa fundamental foram de fato compostos por Moisés. A argumentação a favor da autoria de Moisés geralmente é organizada em 3 níveis de testemunho, todos encontrados dentro da própria Bíblia. O primeiro nível é o testemunho interno, ou seja, o que o próprio Pentateuco diz sobre sua origem. O segundo nível é o testemunho dos outros livros do Antigo Testamento, o que eles dizem sobre a lei. E o terceiro, que é de enorme significado para a teologia cristã, é o testemunho do Novo Testamento. Vamos olhar cada um deles. Começando com o testemunho interno, encontramos diversas passagens dentro dos 5 primeiros livros que explicitamente atribuem a atividade de escrita a Moisés. Este versículo de Êxodo 17 é um exemplo muito claro. Após uma batalha, Deus ordena diretamente a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Não é uma atribuição vaga, é uma ordem direta. Outras passagens, como em Êxodo 24 ou Números 33, reforçam essa imagem de Moisés não apenas como líder político e espiritual, mas também como um autor, um escriba comissionado por Deus para registrar leis e eventos. Passando para o segundo nível, quando saímos do Pentateuco e olhamos para o restante do Antigo Testamento, vemos que há uma referência consistente e unânime à lei como sendo a lei de Moisés. Esse exemplo que está na tela vem das últimas e solenes instruções do rei Davi ao seu filho Salomão. Mas essa atribuição não é um caso isolado. Ela aparece em Josué, em Reis, em Crônicas, em Esdras, em Neemias. Isso demonstra que havia uma tradição antiga, sólida e unânime em Israel, que conectava de forma inseparável a Torá, a lei, a figura de Moisés. Isso nos leva ao terceiro e, para os cristãos, mais decisivo nível de testemunho, o Novo Testamento. A autoria mosaica é afirmada de forma inequívoca. E o mais importante, ela é afirmada pelas figuras de maior autoridade da fé cristã. O próprio Jesus Cristo, em diversas ocasiões, como em Marcos 7,10, refere-se à lei de Moisés. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,9, cita o livro de Deuteronômio e o atribui diretamente a Moisés. O apóstolo Pedro, em seu sermão em Atos 3, faz o mesmo. A consistência e o peso dessas testemunhas formam um argumento teológico poderosíssimo em favor da visão tradicional. Em resumo, então, a defesa da autoria mosaica não se baseia em um único versículo isolado, mas em uma linha coesa de evidência textual que perpassa toda a Bíblia. Essa linha de evidência começa com afirmações dentro do próprio Pentateuco, é consistentemente confirmada ao longo de todo o restante do Antigo Testamento e finalmente ratificada pelas figuras centrais do Novo Testamento, formando a base sólida para a visão tradicional que perdurou por milênios. E assim nós completamos a nossa jornada de hoje. Foi um percurso que nos levou da visão panorâmica, da vastidão de uma biblioteca com 39 livros, até o debate quase microscópico sobre a autoria do seu núcleo, o Pentateuco. Agora, para consolidar o que vimos, vamos recapitular os pontos-chave e, mais importante, refletir sobre o que tudo isso significa para nossa leitura e compreensão desses textos. Então, o que aprendemos essencial hoje?
Primeiro, que o Antigo Testamento é uma complexa biblioteca, com uma arquitetura deliberada em 5 seções. Segundo, que essa biblioteca abarca milênios de história e foi escrita em hebraico e aramaico. Terceiro, que o seu núcleo, o Pentateuco, é a fundação de tudo. Quarto, que a autoria desse núcleo é o centro de um debate acadêmico fundamental entre a visão tradicional da autoria moiseica, que é apoiada por inúmeros testemunhos bíblicos, e as teorias de fontes múltiplas, como a JEDP. Compreender essa estrutura e esse debate é a chave para uma leitura mais informada e profunda. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão. Uma pergunta que leva todo esse conhecimento para o campo prático. Como é o entendimento da estrutura e da autoria do Antigo Testamento impacta a interpretação pessoal desses textos? Saber se um texto pertence à seção da lei ou da poesia afeta o modo como ele deve ser lido e aplicado? E a grande questão, o fato de quem escreveu o Pentateuco, um único autor inspirado ou uma compilação de fontes ao longo de séculos, altera o significado, a mensagem ou a autoridade do texto? Ponderar sobre essas questões é o próximo passo. É o que transforma o conhecimento acadêmico que vimos hoje em sabedoria interpretativa. Muito obrigado pela atenção